Bem-vindos à Noruega, uma terra de lagos imaculados, montanhas e fiordes situada no extremo norte da Europa. Um país notável que tem sido frequentemente usado como garoto propaganda de uma economia mista, combinando elementos do capitalismo e do socialismo. Seu modelo de estado de bem-estar social é amplamente admirado e tem sido objeto de estudos em todo o mundo. Atualmente, a Noruega está entre os países mais ricos do mundo, ostentando indicadores sociais e econômicos que geram inveja em qualquer outro país. Seu modelo econômico diversificado é impulsionado principalmente pela indústria do petróleo e gás, com reservas significativas nas águas do Mar do Norte, além de setores robustos como pesca, tecnologia, turismo e energia renovável. Apesar de suas paisagens gélidas e montanhosas, a Noruega possui a maior costa marítima do mundo e uma riqueza natural incomparável, o que acaba contribuindo significativamente para a sua economia e qualidade de vida de seus habitantes. Mas como a Noruega conseguiu se tornar um país tão rico? Será que a classificação de país socialista realmente se aplica à Noruega? E por que outros países não adotam políticas econômicas semelhantes às aplicadas na Noruega? Descubra tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. (2) Da independência à prosperidade. Uma jornada pela economia nórdica. Bem, antes de tudo, para compreender melhor e entender de fato como as coisas funcionam na Noruega, precisamos voltar um pouco no tempo, para uma época onde a Noruega ainda era uma nação pobre. Em 1905, a Noruega estava apenas começando a se recuperar de séculos de domínio dinamarquês e sueco. Após uma longa luta pela independência, a Noruega finalmente obteve sua separação da Suécia. Essa separação marcou o início de uma jornada rumo à construção de uma identidade nacional e ao estabelecimento de instituições que moldariam o futuro do país. Após a independência, uma consulta popular elegeu a forma monárquica de governo e rapidamente o país se tornou uma democracia. Em sua primeira eleição livre, o Partido Liberal saiu vitorioso e assumiu o controle do governo. Com sua ascensão ao poder, o Partido Liberal, que defendia proibições de concessões, propôs uma legislação onde os compradores das concessões seriam obrigados a prestar serviços à sociedade norueguesa, como utilizar equipamentos e mão de obra nacional, além de pagar contribuições sociais e fornecer moradias aos operários. Apesar de parecer pouca coisa para a época, tal lei foi fundamental e serviu de pilar para o desenvolvimento econômico da Noruega. Durante os primeiros anos de sua independência, a economia na Noruega estava estável, marcada por um crescimento moderado e uma relativa ausência de grandes perturbações. No entanto, como em quase todos os países do mundo, a Noruega não escapou dos impactos da Grande Depressão. A crise abalou toda a Europa e a Noruega não ficou de fora, resultando em uma piora significativa no padrão de vida da parcela mais baixa da população. Como consequência da crise, os líderes noruegueses foram trocados. O Partido Liberal Conservador saiu do poder e deu lugar ao Partido dos Trabalhadores. Essa mudança foi impulsionada não apenas pela crise econômica, mas também por uma onda de sentimentos mais à esquerda, influenciados pelo alto crescimento econômico da União Soviética na época. Se você quiser explorar mais sobre a economia soviética e a sua influência, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o tema. Vou deixar ele no final desse vídeo, caso você tenha interesse. Diferentemente dos liberais, os líderes trabalhistas expandiram os gastos estatais e adotaram políticas mais inclusivas, elevando a dívida pública e prometendo emprego para todos. Observando a crescente polarização na Europa, especialmente em relação à União Soviética e às potências fascistas, o Partido dos Trabalhadores iniciou uma campanha de antimilitarismo, que incluía políticas de desarmamento da população. No entanto, apesar de tentar manter a neutralidade durante o conflito mundial, a Noruega foi invadida em 1940 pelo exército do Terceiro Reich, através da cidade de Narvik. Essa invasão ficou conhecida mundialmente e foi retratada em produções cinematográficas, como o filme da Netflix intitulado Narvik. A resistência norueguesa foi forte, mas quase todo o país foi tomado e controlado pelos nazistas, forçando os líderes trabalhistas a se exilarem na Inglaterra.
Após a queda do regime alemão em 1945, o governo trabalhista voltou ao poder e enfrentou o desafio de reconstruir a economia e restabelecer a ordem política do país. Para tentar controlar a crise, o governo trabalhista introduziu controles de preços, racionamento de produtos e um aumento ainda maior do poder estatal. Mas, para variar, tais medidas não geraram o resultado esperado e a insatisfação da população com a crise continuava alta. Sob pressão econômica, mesmo tendo um governo mais aliado aos princípios soviéticos, a Noruega se aproximou dos Estados Unidos, aderindo ao Programa de Ajuda Marshall, que injetou $400 milhões na economia norueguesa. Paralelamente, o país ingressou na OTAN, consolidando ainda mais seus laços com os americanos. De 1950 a 1963, o PIB norueguês apresentou uma taxa de crescimento anual de mais de 3,3%, resultado do grande setor público e do planejamento econômico eficaz. Porém, ao analisarmos mais de perto a situação econômica durante o governo trabalhista, vemos que a taxa de crescimento norueguesa foi inferior à de quase todas as outras nações ocidentais. Ou seja, dentre todos os outros países ocidentais, a Noruega foi uma das que menos cresceu economicamente, demonstrando assim que o modelo nórdico de política e economia oferecia segurança social e distribuição de riqueza, mas não necessariamente garantia um crescimento econômico significativo frente às outras nações. 3. A Revolução Petrolífera da Noruega. Em 1960, a Noruega ainda era um país pobre, se comparada com os outros países ocidentais. Mesmo crescendo mais de 3,3% ao ano, seu PIB era semelhante ao de nações subdesenvolvidas, como a Nigéria, e apenas metade do PIB brasileiro. Sua economia ainda estava fortemente centrada na pesca e na indústria do carvão. Apesar da ajuda financeira dos Estados Unidos, o controle estatal sobre a economia persistia, levando ao aumento da inflação e à insatisfação generalizada da população. A situação se agravou ainda mais em 1963, quando escândalos industriais envolvendo empresas estatais eclodiram, revelando corrupção, ineficiência e acidentes de trabalho encobertos pelo governo. Essa crise política e econômica resultou na mudança de governo, com a maioria conservadora assumindo o poder mais uma vez. Ao mesmo tempo, em 1963, a Noruega conquistou direitos soberanos sobre os recursos naturais da região do Mar do Norte, no caso, essa região mostrada no mapa aqui. Isso significava que, agora, o país tinha controle total sobre a área. Tudo que pescassem ou encontrassem ali seria direito e posse dos noruegueses. Basicamente, isso garantia que, se petróleo fosse encontrado ali, ele seria unicamente da Noruega. No entanto, surge uma questão intrigante. Se a Noruega não mantivesse uma relação próxima e amistosa com os Estados Unidos, será que ela teria a mesma liberdade para explorar e lucrar com o petróleo encontrado em suas águas? Ou seria alvo de controle e censura, como outros países que também ganharam na loteria do petróleo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Em 1969, a descoberta de petróleo pelo navio Ocean Viking das áreas controladas pela Noruega do Mar do Norte marcou um ponto de virada crucial na história do país. Graças a essa descoberta, a produção de petróleo no país disparou, atingindo uma produção de mais de 1,6 milhão de barris por dia, tornando Noruega a maior produtora de petróleo per capita do mundo. Mesmo atualmente adotando políticas verdes e ideias mais progressistas, a Noruega ainda continua sendo uma das maiores produtoras globais de petróleo. Devido à rigidez nas concessões e graças ao direito de posse da região do Mar do Norte, o governo norueguês fundou a Statoil, uma empresa estatal de exploração de petróleo em um modelo semelhante ao que temos aqui no Brasil. E não fugindo do padrão de empresas estatais, a Statoil seguiu um roteiro conhecido. Tornou-se um grande cabide de emprego e um antro de corrupção e dinheiro fácil. Novamente, semelhante a uma empresa que temos aqui no Brasil. Diante da ineficiência, a empresa foi impulsionada a buscar soluções no setor privado, optando por abrir seu capital e terceirizar parte de suas operações, incluindo transporte e refino de petróleo. Essas mudanças, motivadas pela busca por eficiência e geração de lucro, resultaram em um aumento significativo na receita proveniente do petróleo para a Noruega. Essa abordagem orientada para o mercado impulsionou um crescimento exponencial no PIB do país, que aumentou mais de 5 vezes em apenas uma década. E agora eu já sei o que você deve estar pensando. E não,
essa não é mais uma história de outro país que acabou de ganhar na loteria do petróleo e que agora toda a sua população começou a ter uma vida de milionário da noite para o dia, assim como está ocorrendo em Dubai e no resto do Oriente Médio ou nas primeiras fases de exploração do petróleo na Venezuela. A história da Noruega é única e um exemplo que se destaca em meio a tantas narrativas diferentes ao redor do mundo. 4. Prudência e prosperidade. Após a descoberta do petróleo, em vez de ceder à tentação de gastar rapidamente as receitas do seu recurso finito, o governo norueguês adotou uma abordagem mais prudente. Enquanto os governantes mais liberais e direitistas que estavam no poder promoviam a redução dos gastos do governo e o desmantelamento de mecanismos de controle estatal sobre a economia, aliando-se à crescente ideologia neoliberal do mundo, a economia norueguesa prosperava e a qualidade de vida da população melhorava. Em 1985, o Partido Trabalhista voltou ao poder, mas em vez de reverter as políticas liberais dos governos anteriores, optou por dar continuidade a elas. No entanto, uma crise econômica em 1989 que derrubou os preços do petróleo abalou a economia norueguesa, que se tornou altamente dependente deste recurso. Diante dessa crise, o governo norueguês tomou uma decisão crucial para sua economia: criar o Fundo Soberano da Noruega. A partir de então, grande parte da receita proveniente da venda de petróleo seria destinada exclusivamente a esse fundo. Enquanto muitos outros países teriam optado por gastar toda essa receita para combater diretamente a crise, investindo em infraestrutura pública ou reduzindo impostos, a Noruega optou por investir o valor, reconhecendo que um dia suas reservas de petróleo se esgotarão e a receita será perdida. Após superar a crise, o governo trabalhista permaneceu no poder e, em consonância com o modelo nórdico, aumentou os impostos sobre a renda e os gastos do governo, que ultrapassaram 50% do PIB. Porém, graças ao Fundo Soberano, a dívida pública da Noruega permaneceu estável, devido ao rendimento do dinheiro investido. 5. Sustentabilidade e estabilidade econômica. Atualmente, a Noruega é reconhecida como um dos melhores lugares para se viver no mundo, quase um paraíso na Terra. Seu PIB per capita ultrapassa os US$110 mil, enquanto ostenta o segundo melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. Com um PIB de US$580 bilhões e uma população de 5,4 milhões de habitantes, a Noruega exibe indicadores sociais e econômicos verdadeiramente admiráveis. O país oferece um sistema de saúde gratuito e de alta qualidade, resultando em uma expectativa de vida elevada para sua população. Além disso, a Noruega se destaca no ranking de facilidade para fazer negócios e é reconhecida por suas políticas trabalhistas rigorosas, o que se reflete em uma baixa porcentagem de trabalhadores que realizam mais de 50 horas de trabalho por semana. Isso contribui para que a Noruega possa possuir uma das populações mais felizes do mundo e uma excelente qualidade de vida para os idosos. O principal pilar da estabilidade econômica norueguesa é, sem dúvida, o seu fundo soberano, que atualmente ultrapassa US$1,6 trilhão. Isso significa que cada cidadão norueguês tem mais de US$283 mil investido no fundo. Para ilustrar a magnitude desse fundo, no primeiro trimestre de 2024, ele obteve um lucro recorde de mais de US$109 bilhões, equivalente ao PIB anual de pequenos países como o Equador. O Fundo Soberano norueguês é altamente diversificado em várias áreas de investimento, e seu conselho proíbe investimentos em empresas poluentes ou que explorem os combustíveis fósseis. Além disso, o fundo evita investir na Coreia do Norte, o único país que é bloqueado. Essa abordagem de investimento estratégico pode ser comparada ao indivíduo que, ao ganhar na loteria, mantém o mesmo emprego e investe sabidamente seu dinheiro para garantir lucros no futuro, em vez de gastá-lo em extravagâncias para chamar a atenção. Embora a Noruega tenha um alto nível de custo de vida, em parte devido aos altos impostos que chegam a ultrapassar 60%, além das contas de água, luz e gás que são 50% mais caras do que a média na Europa, os cidadãos aceitam pagar esses altos custos em troca de segurança econômica proporcionada pelo Estado. Mas então, por que as empresas locais não buscam países com melhores condições tributárias? A resposta é simples: devido às liberdades e facilidades para fazer negócio na Noruega. O país apresenta bons índices de facilidade de negociação, baixo índice de corrupção e uma clareza jurídica que facilita o cumprimento das obrigações tributárias. Enquanto no Brasil o pagamento de tributos demanda tempo e esforços devido à sua alta complexidade, na Noruega é mais fácil, graças à segurança e à clareza jurídica proporcionadas pelo sistema legal do país.
6. Desmistificando a economia norueguesa. Sucessos, desafios e lições aprendidas. Agora nos perguntamos, a Noruega é realmente a economia perfeita? E, bem, a resposta é não. Se eu aplicar o mesmo modelo de economia norueguesa, com altos impostos em qualquer país do mundo, sem antes preparar o terreno e construir riqueza, provavelmente o sistema não vai funcionar e, muito provavelmente, vai colapsar. Como exemplo disso, temos a Venezuela, Cuba ou até mesmo nosso vizinho, a Argentina, que não estabeleceram base para seus gastos exorbitantes e acabaram por colapsar suas economias. Um fator crucial para a criação de riqueza norueguesa foi a redução de impostos dos anos anteriores, que atraiu investimentos e possibilitou a acumulação de riqueza, aliada ao direito de propriedade sobre suas vastas reservas de petróleo. Além disso, quando se tem uma baixa população e uma enorme quantidade de petróleo para vender, tudo acaba sendo perfeito. A Noruega combinou um sistema capitalista para a criação de riqueza com um modelo nórdico para sua distribuição. Esse modelo de distribuição inclui um estado de bem-estar social robusto, um sistema de negociação coletiva em diversos níveis, além de incentivos para reduzir conflitos. É importante destacar que, apesar de algumas interpretações equivocadas, os países nórdicos são economias de mercado, que se destacam nos índices de liberdade econômica, chegando a estar mais de 100 posições à frente do Brasil, por exemplo. Eles incentivam suas empresas a serem extremamente capitalistas. Basta ver o sucesso dessas empresas ao redor do mundo. Uma das características fundamentais desse modelo é a cooperação entre esquerda e direita, que, apesar de serem rivais amistosos, não são inimigos jurados. Essa dinâmica política contribui para um governo mais eficaz e estável no longo prazo. Por fim, é essencial compreender que o bem-estar social só pode ser alcançado em um contexto de riqueza. Se um país não possui recursos para distribuir, o modelo de estado de bem-estar social não é viável. A Noruega, com sua política prudente e base econômica sólida, serve como um exemplo claro dessa dinâmica. 7. Conclusão. Em conclusão, a Noruega não matou a sua galinha dos ovos de ouro. Ao contrário, ela soube aproveitar e lucrar com ela da maneira mais inteligente e prudente possível. Um exemplo oposto é o caso da Venezuela, que também ganhou na loteria do petróleo, mas mergulhou em uma crise sem precedentes. Ao expandir exponencialmente os seus gastos públicos e permitir que um ditador assumisse o controle, a Venezuela colocou em prática as políticas desastrosas que resultaram na queda de sua economia. Maduro, além de desviar bilhões de recursos do Estado, colocou burocratas socialistas para dirigir a indústria petrolífera, ignorando completamente o conhecimento técnico necessário para a extração eficiente do petróleo. Essa decisão levou à demissão em massa de especialistas técnicos, resultando em uma queda significativa na produção de petróleo. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a Noruega adotou uma abordagem diferente. Apesar de manter um estado robusto de bem-estar social, o país garantiu que todos contribuíssem de alguma forma, com impostos que alcançam cerca de 25% sobre o consumo, sendo um dos mais altos do mundo. Essa narrativa foi uma história de como a Noruega soube gerar e manter sua riqueza, conciliando o bem-estar social de sua população, promovendo a acumulação de capital. É um exemplo valioso de como uma gestão prudente e estratégica dos recursos naturais pode conduzir a um desenvolvimento econômico sustentável e a uma melhor qualidade de vida para todos os seus cidadãos. Espero que tenham apreciado esta análise da experiência norueguesa. Caso tenham interesse em se aprofundar nas fontes que embasaram este roteiro, todas estão disponíveis na descrição abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.